Agora são 11h09, aqui conosco Alisson Brandão, da diretoria, assessor da diretoria do Conselho Regional de Farmácia. Bom dia, Alisson. Bom dia, Joselino e ouvintes da Itatiaia. Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se Deus quiser. Ô, Alisson, segundo os últimos dados da ONG ProPublica, 150 americanos morreram entre 2001 e 2010 devido ao uso de Tilenol. Tilenol parece que é um medicamento muito vendido aqui, né? Sim, é o paracetamol, medicamento de venda livre, e a população está acostumada a utilizar o medicamento no caso de febre e dor, né? Como analgésico leve. Bem, de acordo com essa notícia, das possíveis causas, a ingestão de doses maiores do que as recomendadas pela bula. O brasileiro lê bula na sua avaliação? Joselino, ultimamente, com a questão da internet, desses meios, sim, eu acho que todos estão começando a ter uma curiosidade maior. Então, deixa eu acrescentar uma pergunta. A bula dos remédios é fácil de ser entendida por quem é leigo? Isso, então tem um estudo da Anvisa que está preparando bulas diferenciadas, né, para esse entendimento melhor, para poder ficar uma bula direcionada para o profissional de saúde e para a população. Mas a questão não é só ler, a leitura está ali, mas o entendimento daquilo. Por isso a necessidade do profissional médico, profissional farmacêutico para orientar a população. Então, com relação ao Tilenol, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alerta que a diferença entre a dose máxima por dia para adultos, que é de 4 gramas, está muito próxima daquela que pode causar danos ao fígado, facilitando assim uma overdose acidental. É isso mesmo? Sim, a questão do paracetamol, ele tem uma questão importante dessa proximidade. A utilização do medicamento em doses terapêuticas, né, ou seja, recomendadas, pode levar o paciente a um processo de intoxicação. E pacientes têm mais predisposição que outros, né? O paciente que tem problema renal, o paciente que tem problema hepático, o paciente, principalmente que nós vamos enxergar aí, o paciente que ele é um etilista, ou seja, ele utiliza o álcool de forma crônica ou mais rotineiramente, ele está predisposto a isso. A gente está sempre comentando aqui que o brasileiro é muito chegado a uma automedicação, muito chegado a um remedinho, né? Com certeza. Nós temos alguns dados de 2010 do Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacêutica, que compreende em torno de 24 mil intoxicações, né, no Brasil, esse dado brasileiro, e trazendo para Minas Gerais em torno de quase 2.500, 2.438 casos de intoxicação por medicamentos. Isso em que período de tempo? Eles analisaram 2010, eles analisaram esses dados recentes. Eu não tenho aqui o período, mas soltou em 2010 essas informações, eu acho, compreendendo pelo menos 2 anos de utilização. De qualquer maneira, muita coisa, né? Muito, muito. É verdade que o paracetamol é muito frequentemente indicado pelos médicos? É uma medicação segura, sim, só que tem que fazer orientação. Ele é prescrito pelo profissional médico? Sim, então tem que acompanhar essa orientação. Acabou o período prescrito, não tem que tomar mais o medicamento, né? Tem que saber fazer essa utilização. A questão da automedicação é mais importante, porque muitos da sociedade, o que eles fazem? Eles vão à farmácia e vão comprar esse medicamento. Por isso a importância de procurar o profissional farmacêutico para que seja orientado. Nessa conversa, nessa orientação, o profissional vai poder identificar esses fatores de risco, porque o paciente não foi ao médico. E não só, às vezes, não vamos dar a medicação sim, e vai indicar que esse paciente procurou o médico. Por quê? Porque a dor, ela mascara outras patologias, que podem ser severas, mais graves ou menos graves, mas pode mascarar. E aí precisa do cuidado médico. Nós estamos falando do paracetamol, mas vamos tomar como base ele pode interagir com outros medicamentos? Sim. Por exemplo, alguns medicamentos podem diminuir a sua eficácia, como anticoncepcionais orais, antiácidos, alguns outros medicamentos para utilização como antipiléticos podem potencializar a sua ação. Nesse caso, se o paciente tem predisposição, vai ser pior para ele. A própria cafeína, né? Ou seja, a utilização de café não é recomendado o uso concomitante, porque vai aumentar essa disponibilidade do paracetamol e a sua ação, então, terapêutica. E nessa situação do paciente que usa o álcool, ou ele tem problema renal, problema no fígado, vai possibilitar essa hepatotoxicidade.
Bem, nós estamos falando aqui do paracetamol, vamos falar um pouco da dipirona. A dipirona também já está em mais de um medicamento, não é isso? A dipirona é o princípio ativo. Aí você tem como se fala o nome do medicamento de referência, a Novalgina. Né? Então a dipirona, ela é a dipirona sódica e ela é também um analgésico, está aí elencado como anti-inflamatório não esteroidal, que também tem a venda livre, né? Por isso a importância, mais uma vez, repetindo, Zelinho, de procurar o profissional farmacêutico na hora de administrar. Né? Que vai diminuir, por exemplo, utilizar como interações, ele vai diminuir a eficácia de alguns medicamentos hipertensivos. E dessa forma complicar a terapia do paciente. Veja só, a dipirona, que é muito consumida aqui, muito consumida, né? Sim. Ela já foi proibida em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos por causa a alegação é que há uma associação com uma doença rara que leva a medula óssea a parar de produzir células de defesa. Tá certo essa notícia aqui? Tá certo. Agora, o que acontece que com alguma frequência a gente ouve dizer que determinado medicamento foi proibido em tal lugar, mas é permitido aqui? Que é isso? Essa mudança de comportamento, qual é a sua avaliação disso? A questão tem muita pressão comercial, eu acho que é um fator que interfere. E um fato que nós vamos partir para a parte mais técnica e científica aí, é a questão dessas questões de notificação. Então, o Brasil, a Anvisa vem trabalhando com essas questões e as vigilâncias sanitárias estaduais deveriam estar acompanhando cada vez mais. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, ele vem tentando implementar junto com a vigilância sanitária estadual a questão da notificação, né, das farmácias notificadoras, o que possibilitaria aumentar a captação e o reconhecimento dessas interações de efeitos graves e notificar esse centro que é a Anvisa e depois o PSALA na Suíça, que é um centro mundial. E dessa forma, como nós não temos o relato dessas intoxicações, desses problemas, fica difícil de mensurar. Né? Na própria matéria citada, José Lino, coloca a questão da segurança por não se ter relatos de intoxicação. Mas não é que não se tem, não se registra. Né? Em alguns estados, os conselhos conseguem fazer essa interação com a vigilância sanitária e nós estamos conseguindo aqui também trabalhar essa questão com os próprios colegas da Anvisa para que a gente possa estabelecer o quê? Essa notificação. E as drogarias, então, imagina, nos 853 municípios de Minas Gerais, podemos fazer essa notificação com o paciente chega lá relatando, seja de paracetamol, seja de dipirona, seja de qualquer outro medicamento. Muito remédio que é proibido em outros países continua sendo vendido aqui? A Anvisa tem estado com um olhar mais atento. Não tem tido grandes relatos dessa suspensão da comercialização ou então da interrupção que esteja sendo continuada de forma indiscriminada, não. Você falou de passagem aí, a força da propaganda, a força dos laboratórios. É muito grande essa força, né? Vamos comparar o laboratório, a importância, não falar dessa força, mas falar do que pode levar. Nós tínhamos há bem pouco tempo atrás a questão da propaganda do tabaco, né, do cigarro na televisão. Cinema? Isso. Cinema é uma loucura. Então, várias marcas aí, com cowboy, com esportes radicais, isso influenciava muito a nossa juventude, né? Então, com a retirada dessas propagandas, nós tivemos uma diminuição desse incentivo tão grande ao tabaco. Então a questão fumar hoje tá brega, né? Fumar tá brega. Dá mais a questão da gente fazer toda a parte de não fumar e as prefeituras, a Serviço de Saúde Pública incentivando a parar. Então na questão da indústria farmacêutica, nós temos que ter esse cuidado para que a população tenha informação adequada, né? Que saiba trabalhar essa propaganda. E a Anvisa vem legislando sobre isso e tem coibido algumas coisas que aconteciam alguns anos atrás. Wallace, o que a pessoa deve fazer? Porque a gente sabe que o cidadão, por exemplo, tem uma dorzinha de cabeça, não vai correr no médico. A gente sabe que no Brasil as coisas não funcionam assim. O que a pessoa deve fazer antes de tomar um remédio? Conversar na farmácia, conversar com o farmacêutico? Sim, a questão do profissional de farmácia, profissional farmacêutico, as pessoas não se atentaram muito, mas em torno de uns 80% de possibilidade de desafogar o sistema de saúde. Ou seja, trabalhando com um profissional nessa ponta.
interagindo, lógico, com a equipe multidisciplinar. Então, a orientação do farmacêutico, ele vai poder perguntar certas questões que vai levar a indícios de doenças que estejam sendo mascaradas e orientar o acompanhamento médico. Ele está ali como um profissional para poder fazer a salvaguarda dessa população. Então, não tem farmacêutico na farmácia? Procure outra. Questione. Estou aqui. Então, o conceito de farmácia, com a questão da fiscalização, tem aumentado bastante. Então, a população vai encontrar o profissional farmacêutico no estabelecimento de saúde. Então, vamos transformar como estabelecimento de saúde. E aí, a população vai poder ser orientada, escutada e encaminhada para os cuidados médicos também. A farmácia deve ter um farmacêutico de plantão? Deve ter. É obrigatório por lei, né? Estar presente o profissional farmacêutico, mas não só pela força de lei, de imposição, mas pela questão do cuidado, da orientação, do acolhimento, né, dessa população que nós sabemos que é tão sofrida, né, e que merece esse acolhimento. Muito bem, valeu. Washington, obrigado pela visita, bom dia para você. Eu que agradeço, Jadrinha e ouvintes, um bom dia. Alisson Brandão, farmacêutico, assessor da diretoria do Conselho Regional de Farmácia, são 11h20 em BH.